Olá, eu sou Natália Rosa, estudante de Arquitetura e Urbanismo. Eu vou falar sobre o sistema estrutural de madeira, a viga. Eu irei abordar seus tipos e suas características, e além disso eu vou dar exemplos reais do uso da viga de madeira, trazendo também um pré-dimensionamento para essa estrutura usando dois exemplos fictícios. Eu vou começar falando um pouco sobre a madeira, que é o material mais antigo da sociedade e pode ser encontrado facilmente na natureza, e também é um material que apresenta uma relação de resistência a peso muito boa comparada a outros materiais de construção usados frequentemente. Algumas vantagens na madeira são a sua facilidade de fabricação, seu bom isolamento térmico e fácil manuseio, além da manutenção ser simples e baratas. Algumas desvantagens da madeira é que ela possui dificuldade de se relacionar com outros materiais e também a necessidade de mão de obra especializada. Além disso, a madeira possui alguns defeitos gerados por ataques biológicos que podem prejudicar a resistência, o aspecto e a durabilidade do material. Esses ataques podem ser gerados por fungos ou também pela ação do fogo, o que acaba deteriorando a peça. Além disso, a madeira também pode sofrer com retração ou inchamento por conta da umidade que ela pode absorver. Porém, algumas dessas complicações podem ser facilmente solucionadas com a utilização de produtos industriais que são próprios para a madeira e que ajudam a tornar o material mais adequado para um sistema estrutural eficiente, durável e esteticamente agradável. Agora, falando rapidamente sobre viga, é um sistema estrutural reto e horizontal que é responsável por conduzir cargas verticais que estão apoiadas nela para um vão de eixo horizontal, gerando assim um vão livre e também aproveitável, e pode ser encontrado em todos os tipos de construção. A viga é um sistema que pode estar submetido a tensões normais de tração e compressão longitudinal na direção paralela às fibras, e nos apoios estão submetidas a tensão de compressão normal às fibras, além das tensões cisalhantes que atuam na direção normal e paralela às fibras. Um fenômeno muito comum que acontece nas vigas é a flambagem lateral, que pode ocorrer em vigas altas e esbeltas, fazendo com que a viga perca o equilíbrio no plano principal de flexão e torção, e é causada por uma instabilidade e passa a apresentar assim deslocamentos laterais e rotação de torção, como a gente pode ver aqui um exemplo nessa imagem. Esse fenômeno pode reduzir a capacidade de resistência à flexão, mas pode ser evitada colocando na viga alguns pontos intermediários de contenção lateral. A altura da viga está diretamente relacionada com a sua resistência e, dependendo da posição e da quantidade de apoios, a viga pode ser categorizada em biapoiada, contínua e em balanço. Agora, falando um pouco sobre as vigas de madeira em si, elas são peças retangulares que podem ser divididas em vários tipos e são utilizadas principalmente em estruturas de casa e de telhados, e têm a possibilidade de ser executada em diversos tipos de produto, pois existem diversos tipos de madeira na natureza, e pode ser em seção simples ou composta, colada ou em T. A viga de madeira ela é um material com uma alta relação resistência-rigidez e deve seguir a norma NBR 7190 para o seu dimensionamento. E elas devem ser sempre que possível ser feitas com uma contraflecha para poder evitar efeitos pouco estéticos, com exceção das vigas de madeira maciça, serrada e lavrada, que não permitem a preparação das contraflechas. No Brasil, as vigas de madeira maciça são as mais utilizadas na prática, e geralmente é disponibilizada em forma de madeira serrada com as dimensões padronizadas e comprimentos em torno de 5 metros. As vigas elas podem ter seção circular, como mostrado aqui na figura A, seção quadrada, como mostrado na figura B, ou então pode ter também a seção retangular de duas madeiras, como mostrado aqui na figura C, que é usada com apoio sobre o menor lado, e na figura D, que é usada apoiada sobre o seu maior lado. Porém, nessa última opção aqui, ela precisa de contenção lateral nos apoios. Nas vigas com seção circular, a resistência é a flexão W, mesma resistência que as vigas com seção quadrada utilizam. E nas vigas que são mais esbeltas, a resistência à flexão é limitada pela flambagem lateral. Porém, essa flambagem pode ser evitada utilizando contraventamentos, que são, na verdade, amarrações laterais para impedir a torção da viga.
Nas construções de madeira, é possível ver frequentemente a utilização de alguns elementos auxiliares de apoio, que são formados por segmento de viga com um comprimento de 30 a 40% do vão, que são chamados de berços ou cepos. Os berços facilitam o apoio das vigas e permitem que elas sejam colocadas em linha, tirando assim a necessidade de trespasse sobre o apoio, e os cepos colaboram para reduzir os momentos da viga. Aqui nessa imagem dá para ver como funcionam os cepos. Um outro tipo de apoio intermediário também é muito utilizado, é a escora inclinada, que também é conhecida como mão francesa, que é o elemento que apoia em uma estrutura vertical e absorve o esforço horizontal da viga, como nesse exemplo aqui que eu trouxe nessa imagem. Como foi dito anteriormente, as vigas de madeira elas podem ser divididas em algumas categorias, e a primeira delas que eu vou falar é a categoria viga de madeira maciça simples, que pode ser dividida em 3 tipos. A viga de madeira roliça, que são geralmente utilizadas como viga provisória e podem ser encontradas em andames e escoramentos. Tem também a viga de madeira serrada, que são geralmente utilizadas em construções de telhados, assoalhos, casas, galpões e treliças, e suas dimensões seguem as dimensões transversais padronizadas. E por último, tem a viga de madeira lavrada, que são obtidas nas regiões madeireiras e são usadas em construções de pontes de serviço, e possuem uma dimensão superior às madeiras serradas, que é 20 por 20, 20 por 30 e 30 por 30 centímetros. Já as vigas de madeira maciça composta podem ser divididas em 4 tipos. A primeira é a viga composta de peça maciça entarugada, que são vigas compostas de 2 ou mais peças maciças simples, que necessitam de ligação nas interfaces, que podem ser feitas com tarugos ou indentações, com a intenção de evitar assim deslocamento na peça. Os dentes podem ser inclinados para absorver os esforços horizontais em um sentido, ou podem ser verticais para absorver esforços horizontais em 2 sentidos. E os tarugos funcionam como ligação das peças, e a vantagem dessa viga é que a sua automação e a otimização no processo. Outro tipo é a viga composta de peça maciça com interfaces contínuas, que são vigas compostas de 2 ou mais peças maciças que precisam ser unidas e que essa união pode ser feita com pregos ou conectores de anel ou cola. Mas a colagem não é muito utilizada porque tem dificuldade por causa do controle da umidade. E os pregos são a forma de união mais econômica para essa viga. E essas vigas podem atingir um tamanho de 50 a 60 centímetros e podem ser em forma de I ou em T. A viga composta com alma de contínua pregada são vigas onde a alma é constituída por tábuas ou pranchas pregadas nos flanges, a fim de conseguir maiores alturas. Essas vigas, na verdade, elas são treliças diagonais múltiplas, pois sua estabilidade se baseia em um sistema treliçado. Por último, a viga composta com placas de madeira compensada colada, que são vigas em que é feita a combinação de peças de madeira laminada e placas de madeira compensada, emendadas com cola para formar a alma das vigas a fim de proporcionar maiores alturas com formas diferentes. O outro tipo de viga de madeira que também tem uma grande importância no mercado industrial é a viga de madeira laminada, colada. Essa viga ela possibilita a construção de seções de comportamento semelhante à viga de madeira maciça, mas ela consegue alcançar dimensões superiores e pode chegar a 30 cm por 2 metros. Elas costumam ser utilizadas para suportar paredes exteriores de um edifício e possuem 4,5 cm de espessura, podendo vencer grandes vãos e geralmente são feitas com seção retangular e são formadas por lâminas coladas umas sobre as outras com espessura de 15 a 30 mm. Essas vigas podem ser em forma de íon de caixa e as lâminas são emendadas com cola em cada camada, podendo ser dentada ou por corte inclinado. Nas vigas de 20 a 30 cm de largura, se usa uma única lâmina por camada, como nessa primeira imagem aqui está exemplificando. Nas vigas maiores que 30 cm de largura, se usa 2 lâminas na mesma camada, como mostrado nessa última foto aqui. E essa foto no meio, ela mostra pra gente uma viga de maneira laminada e colada com uma lâmina por camada, mas em formato I. Aqui eu trouxe mais 2 tipos de viga, sendo a primeira a viga de alma cheia, que é uma viga que não contém vazios em sua alma, tornando assim um sistema que consome muito material e por isso está sujeita a um esforço menos favorável. E ela tende a sofrer deformação,
por cargas transversais solicitadas por uma barra horizontal, causando assim escorregamento das seções, que giram em torno do eixo horizontal, que se deformam verticalmente. Esse deslocamento se chama de flecha, que a gente pode ver aqui na imagem. Essas flechas, para essas vigas, a seção ideal é aí. E as vigas de madeira podem alcançar esse formato sim, porém precisam de um trabalho de elaboração maior, e as vigas de almatia de madeira precisam de uma composição de seções a partir de bitolas comerciais de menores dimensões. Ou então o uso de vigas compostas de sarrafos colados para conseguir vencer vãos de 20 metros, por exemplo. Por último, temos aqui a viga Virendell, que é composta por barras que se localizam em pontos que são chamados de nós. Esses nós são rígidos e dispensam a forma triangular, permitindo assim possuir uma carga maior ou superar um vão maior. E além disso, essa viga possui grande vazio na sua alma. Porém, a madeira não é um material muito recomendável para essa viga não, porque a ligação mais simples entre as peças é feita por meio de encaixe, e esse método não garante muito a rigidez no vínculo. Aqui eu trouxe alguns exemplos do uso da viga de madeira. O primeiro deles é a utilização de coberturas, que é o uso mais comum. E nesse exemplo a gente pode ver como a viga de madeira pode criar um visual novo e diferente. Essa é a residência Vila do Lunai, projetada pelos arquitetos Foster mais Partners, em 2019, que fica localizada na Turquia, e contam com um telhado de madeira estrutural ondulado artesanal, com vigas estruturais sólidas de carvalho pré-fabricada projetada com precisão, que se apoiam em colunas de aço e suportam um beiral de 7,5 metros. O outro uso que se tornou tendência ultimamente é na decoração, e aqui nesse exemplo a gente pode ver a viga de madeira usada no teto como uma parte da decoração, remetendo ao estilo escandinavo, que tem a intenção de embelezar o ambiente, além também de trazer a sensação de conforto e elegância que geralmente a madeira traz. Outro uso mais frequente de madeira é em estruturas, e nesse exemplo dos escritórios Remise na Alemanha, que foram projetados pelos arquitetos J.W.A. Berlin e Ralph Wickening, a gente pode ver que não foi diferente, né? Essa é uma construção híbrida em concreto armado e madeira, e as vigas de madeira pré-fabricadas são posicionadas nas reentrâncias das paredes de concreto. E essa junção de materiais trouxe benefícios em termos de energia e vida útil para essa construção. O último exemplo de uso é em pontes. Esse exemplo é uma ponte para pedestres localizados em Oloron-Sainte-Marie, na França, que foi o ganhador do terceiro lugar de um concurso de ponte de madeira na Alemanha, em 2014. Essa ponte ela tem uma estrutura composta por vigas de madeira laminada, colada, apoiadas em uma estrutura de aço, e essa construção foi bem elogiada pelos júris, pois tinha uma ideia original, inovadora e econômica. Para finalizar o trabalho aqui, eu trouxe 2 exemplos de pré-adicionamento de viga de madeira. O primeiro é esse aqui, considerando um projeto fictício de um telhado de madeira de 4 águas, com telha colonial, onde se precisa vencer um vão de 7 metros. Usando aqui o gráfico, pegando aqui o valor de 7 metros, a gente obtém um resultado em que os limites da altura da viga seriam entre 0,36 e 0,50 metros. No segundo exemplo, considerando um projeto fictício de uma ponte de madeira para pedestres, onde se precisa vencer um vão de 12,5 metros. Colocando aqui no gráfico, o tamanho de 12,5 metros obtém o limite de altura da viga, que seria entre 0,48 e 0,59 metros. É isso, obrigada.